Minha gente, estamos aqui para mais uma jornada do nosso direito do trabalho, agora já nos aproximando do final, né? E vamos continuar examinando os princípios do contrato de trabalho. Na aula passada, nós dividimos o tempo entre princípios e características, aspectos formais do contrato de trabalho. Esses aspectos formais nós vamos ter que continuar examinando, porque eu já, inclusive, prometi para vocês que eu vou entrar com mais detalhe na estrutura física, ou melhor, estrutura psíquica do contrato de trabalho. Por quê? Ou melhor, porque a estrutura física não é do contrato de trabalho, ele é imaterial, ele é abstrato, ele é intangível. A estrutura física é do instrumento do contrato. Ao passo que a estrutura psíquica constitui daqueles aspectos, daqueles objetos sobre os quais as partes do contrato de trabalho fizeram o acordo de interesses entre elas, capacitando-as e determinando-as a realizarem reciprocamente os seus interesses. Então, nós vamos falar sobre os princípios e depois entrar nesse campo. Antes disso, eu queria passar para vocês dois avisos. Primeiro, a AV3, cuja entrega é agora, né, dia 23, ela constitui de um texto sobre um acordo coletivo do trabalho. Respondo às perguntas pensando nisso. É um acordo que foi feito já na segunda etapa. Eu falei na aula passada de que, se as partes não fazem o acordo, não celebram voluntariamente e autonomamente o acordo, este dissídio, zona de conflitualidade, né, esse conflito entre elas pode ser levado à Justiça do Trabalho por iniciativa de uma delas, por iniciativa do Ministério Público do Trabalho ou por iniciativa do próprio tribunal. E o processo que serve para levar esse conflito como um dissídio judiciário ao Poder Judiciário, mais precisamente ao tribunal, este processo se chama dissídio coletivo. É um dos poucos processos da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não é como a Justiça Civil, que tem uma pletora de processos diferentes, um caminhão de processos. Caminhão cação é para levantar e jogar aquilo tudo na porta do juiz. Não. A Justiça do Trabalho tem muitos processos, mas poucos tipos de processos. Vocês vão ver já com mais detalhe isso na matéria, na disciplina, ou na matéria da disciplina Direito Processual do Trabalho. Se é à noite com o professor Milton Tibal, se é de manhã com a professora Adriana. A ambos eu admiro muito e tenho a mais absoluta tranquilidade de que o processo do trabalho para vocês será apresentado de uma maneira excelente, muito sólida, muito detalhada, muito clara e, principalmente, hábil para a realização na Justiça do Trabalho, para o conhecimento judicial e a postulação judicial por advogados e Ministério Público do Trabalho, de tudo isso que eu estou falando e de muito mais. Enfim, vai ser outro semestre enriquecedor para vocês. Não estou falando que eu seja enriquecedor para vocês, mas a minha disciplina é, porque além de ela ser uma das mais aplicadas, ou melhor, uma das mais recomendadas, muitas vezes pouco aplicada, infelizmente, na nossa sociedade, na nossa economia, porque aparecem mais casos trabalhistas de que casos, por exemplo, sobre direitos autorais. Então, ela é muito acionada, a Justiça do Trabalho,
padece de um volume imenso de processos, estão procurando agora diminuir esse número através do cerceio do direito processual, do direito de ir à justiça, que está previsto no artigo 5º da Constituição. Elas estão cerceando esse direito em relação ao trabalhador. Com essas novas leis, o projeto de lei complementar, PLC 38, a chamada reforma trabalhista, que na verdade foi uma deforma trabalhista, e fazendo os meus tradicionais parênteses peroratórios aqui, eu quero dizer uma coisa sobre essas deformas trabalhistas. Por que deformas? Primeiro, porque, como diz o artigo que foi objeto da nossa V1, ela está desmoronando, está fazendo ruir todo o arcabouço protetivo e igualitário da justiça do trabalho, do direito do trabalho, da dignidade do trabalho. Em segundo lugar, também é um desmonte, um impropério contra o direito do trabalho, o fato de diminuir esses direitos, garantias, pretensões trabalhistas no momento em que os grandes conglomerados financeiros, industriais, tecnológicos, estão em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, apresentando lucros astronômicos, obviamente à custa das duas pontas da circulação econômica, dos trabalhadores que estão ganhando menos e tendo menos garantias para fazer o trabalho, e dos consumidores que estão a cada vez pagando mais caro, seja por uma pizza, seja por 1 quilo de jiló. E pela gasolina nem se fala. Mas então, voltando a antes desse parênteses, nós estávamos falando sobre a aplicação do direito do trabalho. Então, esse direito do trabalho é aplicado e é o que é objeto daquele primeiro estudo de texto, da AV1, ele é aplicado no sentido de dar uma harmonizada na sociedade, dar uma equilibrada parcial, não para tornar todo mundo digno e recebedor de seus direitos, de suas dignidades, de suas necessidades vitais e da sua própria conformação da vida, da sua própria vida no meio desta selva de pedra e dessa selva, como dizia Dante, dessa selva salvágea que é a nossa sociedade. Então, essa nova legislação de 2 anos do governo Temer, mais 2,5 do governo Bolsonaro, há 4 anos e meio que está sendo desmontada passo a passo, com uma dedicação, com uma força de coerção tão grande que a sociedade embasbacada está olhando e ficando de queixo caído e ficando quieta. E quem é que está reclamando? Quem é que está esperneando? Ninguém. Não está esperneando como espernearam os trabalhadores, a igreja, os intelectuais, os parlamentares e até o próprio Estado para criarem o direito do trabalho há 200 e pouquinhos anos atrás. Então, agora a sociedade está bovinamente e principalmente coniventemente aceitando o desmonte de um de seus pilares, que é o direito do trabalho. Por que um dos seus pilares? Porque não há como a pessoa ser feliz na miséria.
nem os padres daquelas congregações que fazem voto de humildade, de pobreza, de obediência, nem eles conseguem viver lá nas suas clausuras, debaixo de uma situação econômica e social que lhes retira até o de pôr na boca. Então, o ser humano, principalmente, vamos tratar aqui do Brasil, que o nosso direito é feito aqui, ensinado aqui, para ser aplicado aqui. Então, aqui no Brasil, nós temos esses seres humanos que se dedicam ao trabalho, consequentemente à produção e à realização dos interesses de cada membro da sociedade. Eles são expoliados por esta mesma sociedade através de seus membros mais poderosos, de seus membros detentores do capital, detentores do poder econômico, compradores através desse poder econômico, do poder político e, no último lugar, isto que eu vou tratar agora, que é a possibilidade de a sociedade retroagir na legislação, como está ocorrendo agora, retroagir na qualidade de vida, na dignidade pessoal de seu trabalhador, e, com isto, ela se dividir entre o ódio e a exploração. Uns exploram, os outros odeiam. Os cá de cima, há aqueles que odeiam, eles passam a ver como inimigos porque querem repartir, ora que ousadia, os miseráveis, o populacho, vir repartir o que eu ganhei com o apoio da CLT? Pois bem, a CLT está mudando, está sendo mudada durante esses últimos 4 anos e meio, exatamente para atender a esses poderosos, no meio dos quais estão principalmente os capitalistas, os rentistas, os financistas e, por serem tudo isso, aqueles que chupam a riqueza produzida pela sociedade. Agora, quem produz, quem bate enxágue, quem liga botão de máquina, quem troca pneu, quem carrega a carga, não é esse pessoal. Então, quem produz a riqueza não é esse pessoal. Quem produz a riqueza é aquele que carrega, que transporta, que planta, que colhe, que controla o movimento da máquina, que alimenta a máquina, que tem ideias e conhecimentos para saber os entremeios dos produtos e que, por isso, oferecem à sociedade a sua força de trabalho embutida naqueles produtos que eles fizeram sob o mando e para ficarem patrimonialmente com o outro, com o rico, com o poderoso, com o que explora essa riqueza social em benefício próprio. Então, esta é que é a verdadeira selvageria que eu falei no início da aula. Mas isso gera, primeiro, a insatisfação dos miseráveis que trabalharam. Segundo, gera a insatisfação da grande categoria que se superpõe a todas as outras, dos consumidores. E, em terceiro lugar, vai chegar a gerar também insatisfação e medo na categoria dos poderosos do dia, que vão, então, usar o Exército, as Forças Armadas, o Estado, a Igreja, a pregação do padre, o artigo encomendado ao jornalista para sair na primeira página do jornal, vão usar isso tudo para fazer a lavagem cerebral no povo e transformá-los em rebanho. Com o rebanho, eles não conseguiram ganhar com a vacina, eles não conseguiram corromper o sistema de vacina, tanto que pudessem pegar muita propina sobre isso. Eu até acredito que eles pegaram propina nas outras vacinas que estão todo mundo tomando aí, que eu também tomei. Mas, a hora que o processo escrachou de vez, ele derramou como o esgoto derrama na hora que entope. Então, mas mesmo
não tendo tirado, não tendo amealhado o tanto de propinas e de gorjetas e de subterfúgios que eles desejavam, e eles que eu estou falando aqui, é o Estado com todos os que ficam por trás dele. Sejam os que têm a chave do cofre do banco, sejam os que têm o aparelho de controlar a fábrica e suas máquinas, seja, enfim, os que têm CAP. Juntaram todos, formaram um bolo dos bem-pensantes, dos conscientes, dos que estudam a fundo as doutrinas que escorrem de Harvard para cá, e isso tudo como as armas executórias que eles têm para executar as suas armas da psique deformada pela ambição, pela sede de lucros e pela amoralidade absoluta. A moralidade que eu falei. Então, nesta casa de Mãe Joana, desculpem, não palavrão, mas palavra de menor calão intelectual, a palavra não é expressão, desculpem isto, mas que é devido nesse caso concreto, mas daí é que surgiu, no início do direito do trabalho, aliás, iniciando o direito do trabalho, o princípio da proteção, o princípio do resguardo da atividade da vida do trabalhador, e que agora, nesses últimos 4 anos e meio, 5, está sendo, como eu falei, desmoronado, destruído, achincalhado aqui no Brasil. Então, aí, hoje, apesar de esses princípios que seguravam essa barra, continuarem existindo, eles também foram desmoralizados e perderam a sua dignidade como princípios. Recordem-se que eu falei que o princípio não é uma norma legislada, é uma norma desenvolvida. Ela é desenvolvida à medida em que a sociedade humana extrai dos seus comportamentos aqueles aspectos que devem ser perenes, que devem estar sempre presentes para legitimar o comportamento humano, e, abstraído desse lugar, eles são, então, generalizados, daí todo princípio ter como característica a abstração e a generalidade, eles são generalizados como sentenças normativas extraídas da vida prática. Elas são absolutamente teóricas por causa da abstração, da generalização e do que eu ainda não falei, que é o trabalho conceitual que é feito com elas. Mas elas são isso tudo porque retiradas da experiência de vida, da vivência social que todos nós temos dentro do mesmo grupo. E aí ela vem influenciada pela cultura, pela educação, pela história do povo, pelo caráter das pessoas, pela organização, pela estrutura social, que aí já entramos na economia. Então, pelos princípios econômicos também. Nós não vamos estudar princípio econômico aqui, façam-me o favor, mas eles, junto com esses outros aspectos, tudo, e mais um que se torna importante na realidade, que é a religião, que é o sentimento de coesão daquela sociedade, que passa de ser a fraternidade, a igualdade, a liberdade, e passa a ser, nos dias atuais, a desigualdade, a exploração no lugar da fraternidade, a desigualdade no lugar da igualdade, e
não é mais a escravidão, mas é algo pior do que ela. É a acomodação, é a bovinização, é, em termos técnicos, a alienação da consciência do ser humano. Consciência, a ciência de si mesmo, no conjunto com seus irmãos. Mas, quando eu alieno essa consciência, eu tenho um bando de bois de carro, de cavalos, ou mecânicos, ou animais que me servem e que nunca vieram me pedir nada em troca. A isto se equipara a humanidade dominada, sem necessidade do chicote, da propriedade individual, da pressão e opressão policiais, como foi no início do direito do trabalho, mas através da doutrinação de lavagem cerebral. Então, a doutrinação de lavagem cerebral realiza um papel importantíssimo nas relações de trabalho atualmente, à medida em que ela se torna o empregado mais submisso, concorde com a submissão e inconsciente, inclusive aquelas que o levam à fome, à miséria e a uma animalização da consciência cada vez pior do que aquela mera consciência congelada, aquela mera consciência lavada para não ter impulsos de dignidade. E esses impulsos de dignidade, que caracterizam o próprio ser humano, se perdem nas dobras da história. Então, por causa disso é que existem os princípios. E para confirmar essa situação de dominação exploradora, é que esses princípios são ignorados e as leis, principalmente as que os mencionam, são deturpadas para, através de sistemas sofísticos ou sofismáticos, ou melhor, as duas coisas, que eles tanto pregam a tertúlia da lei como uma mera filigrana de belezas literárias, quanto pregam ideias, aspectos e fundamentos ou desculpas que agem como as fake news hoje, como os sofismas na época de Sócrates, como os ditames do Deus absoluto na época da Idade Média. E como os sentimentos de propriedade dentro do capitalismo. Então, o homem faz a lei perversa e depois segue a lei perversa, é por ela educado e por isso se torna perverso também. É o que eu tinha a dizer sobre os indivíduos. Mas antes, eu falei sobre a AV1 e não falei sobre a AV3, que eu queria falar. A AV3, que é o estudo sobre um dissídio coletivo, ou melhor, sobre o acórdão que resolveu esse dissídio coletivo, que na verdade não é o que a gente conhece tradicionalmente por acórdão, que ele reuniu duas partes. Primeiro, o acordo, não acórdão, mas o acordo, porque veio da combinação entre as duas categorias contrapostas, mesmo sendo por proposta e por gestão do vice-presidente do TST. E, em segundo lugar, também precisa de um esclarecimento sobre esse nome, porque este acordo foi homologado pelo juiz, como deveria ser, já que feito dentro de um processo daquele chamado dissídio coletivo. E o juiz homologa através de uma figura muito esdrúxula,
que se chama sentença normativa. Ela não é sentença, porque sentença é a peça de atribuição dos interesses devidos, como direitos das partes, e, com isso, encerramento do processo. Isto pelo juiz individual, pelo juiz de primeira instância, pelo juiz que dá as suas decisões por si mesmo, sozinho. No caso, não. Mesmo sendo uma sentença individual do vice-presidente do TST, é uma sentença em nome de todo o tribunal do TST, porque o TST que detém esse poder de homologar dissídios coletivos da esfera daquele, e se ele delega a um dos membros dele, este membro está agindo em representação, em nome e pelo poder do TST. O vice-presidente do TST recebe essa função de presidir os processos de dissídios coletivos através do regimento do próprio TST. Então, ali na hora, ele é o TST. E, continuando nessa linha, então, ele instou com as partes que fizeram acordo, deu elementos para jogar ali dentro, compensações entre elas, equilibrou a situação, elas concordaram e partiram para o acordo. Não sei se todo mundo partiu para o abraço, mas para o acordo eles partiram. E ele, então, emite uma prolação jurídica que se chama sentença normativa, e que eu falei que não era sentença, porque é emitida pelo tribunal. Aliás, não existe dissídio coletivo na primeira instância. O único processo coletivo que se passa na primeira instância, ele está sendo individualizado. É da ação de cumprimento. A ação de cumprimento é um símile da execução judicial para os processos de dissídio coletivo, para os processos coletivos. Elas são executadas na primeira instância, mas, como eu falei, já é um processo que está sendo individualizado à medida em que o trabalhador, por si, pode fazer a execução, empreender a execução da sentença normativa no que lhe diz respeito. Enquanto isso, o sindicato preserva o poder de fazer essa mesma execução em nome de representação constitucional de toda a categoria. Esta ação de execução chama-se ação de cumprimento. Ela pega uma parte de um processo cognitivo e completa com a execução, de tal maneira que vem discutindo o direito e acaba satisfazendo o detentor desse direito. Pelo menos essa é a finalidade. Mas então, isso não seria sentença, seria, lá no caso deste documento que consta na AV3, seria acórdão, porque vem do tribunal. Da mesma maneira que não é normativa, que ela não foi feita para ser uma norma. Ela é uma fonte do direito. As normas estão dentro dela. E é uma fonte meio judicial e meio individual. Porque o acordo foi feito entre as partes privadas e a homologação dele é feita pelo tribunal, através do seu vice-presidente. Então, perguntem aos seus professores de Direito e Processo para explicarem isso para vocês. Eu falei que de uma maneira meio complicada, eu sei, mas não vou ficar destrinchando isso tudo, não, porque isso não é matéria minha, ou melhor, não é matéria nossa agora. Então, esses processos coletivos, isto aqui já fica como sendo uma parte, não do processual, mas do material, porque eu já dei outras partes também voltadas para o coletivo, porque no nosso programa tem um ponto que
se chama funções, não, normas, não, elementos, não sei, rudimentos do direito coletivo do trabalho. E, então, com essa aqui eu estou terminando os rudimentos do direito coletivo do trabalho que eu deveria dar nesse semestre. Mas, continuando, então, eu cometi uma falha quando dei esse trabalho, a V3 para vocês. Eu joguei erradamente a V4 no texto que eu passei para vocês. E está errado, porque a V4 vai ser a prova do dia 31 de agosto. 31 de agosto, que dá... A V4, prova de... Tá, dia 31 do mês de agosto, uma terça-feira. Então, lá nós vamos ter a prova, que é a V4. Esta, então, é a V3. Basta vocês conferirem. O texto sobre o desmonte da justiça do trabalho é a V1. O trabalho dissertativo é a V2. Este aqui, agora, sobre o dissídio coletivo, é a V3. Deixa eu dar mais explicadinha. É o dissídio coletivo do SERP. E por que estava lá no TST? Foi recurso? Não. Como eu falei para vocês, não existe dissídio coletivo na primeira instância da Justiça do Trabalho. A primeira instância do dissídio coletivo ocorre no TRT, ocorre no Tribunal Regional do Trabalho. Mas o Tribunal Regional do Trabalho tem a sua competência, a sua legitimidade e, portanto, o seu poder apenas dentro da circunscrição trabalhista onde ele atua. Então, por exemplo, o TRT3, TRT da terceira região, só pode emitir decisões para dissídios que ocorrerem dentro do Estado de Minas. Desde Frutal, lá no Pontal do Triângulo, até Muriaé, quase no Rio de Janeiro, no sentido meio horizontal, nós estamos vendo Estado de Minas, competência do TRT3. Mas existem processos que extrapolam essa área, ou porque estão todos no outro estado, então é no outro TRT, ou então porque derramam para fora do estado, abrangem diversos estados. O SERPRO é um órgão de informática da Justiça, da Receita Federal, que obviamente funciona no Brasil inteiro. Ele faz os cálculos, os programas, os comandos, os sites, da Receita Federal, desde o Humaitá, lá sei lá se é na divisa com a Venezuela ou não, mas lá em Rondônia, também, se não foi Humaitá, outra cidade qualquer, lá na divisa da Rondônia, até a Uruguaiana, que é na divisa com o Uruguai. Tudo que é cálculo da Receita dentro do território nacional é o SERPRO que faz. Obviamente, ele tem servidores esparramados pelo Brasil inteiro. E como é que o TRT de Minas vai julgar um dissídio dessa turma contra o SERPRO? Como é que o funcionário do SERPRO, que cuida da informática, de uma repartição da Receita Federal, lá em Fernandes de Noronha, que já é mar aberta, apesar de pertencer atualmente ao Pernambuco, até 88, era um território vinculado diretamente à União. Mas como é que ele lá, em que território, é no Pernambuco, que ele vai propor os seus dissídios coletivos? É no TST. Extrapolou as divisas do Estado, TST. Ainda mais nesse caso, que tem no Brasil inteirinho, interessados nessa demanda. Então, dissídio coletivo do trabalho
dependendo da base territorial dos sindicatos dos empregados ou dos servidores públicos envolvidos, é ou do TRT de seu estado, ou, se extrapola um estado, do TST, que é nacional. Fechada essa parte, demos uma amarrada e um laço no nosso direito coletivo do trabalho. Pode até sair pergunta na prova, como saiu nessa V3, e lembre-se, a V3, esse estudo dirigido que está com vocês. A V4 será a prova do dia 31. Essa prova vai ter aí uma meia dúzia de 3 ou 9 questões de múltipla escolha. E mais 1 ou 3 questões abertas. Eu vou passá-la para vocês no dia exato da prova, dia 31, e vocês vão me devolvê-la até o findar das aulas desse mesmo dia. Então, quanto à prova, esfria a cabeça. Deixem para esquentá-la no dia 31 de agosto. Vamos continuar com a nossa aula nessa parte que eu fiz essa introdução imensa, mais precisamente de 40 minutos, para a aula de hoje, para falar dos princípios. Já dei a ideia geral dos princípios, hoje eu resumi essa ideia geral, passei uma visão sucinta dela para vocês, além daquela detalhada que eu passei na aula passada. E agora falta uma coisa, a listinha. A listinha dos princípios. Eu já expliquei tudo o que é, como é que funciona, para que serve e tal, e falta a listinha. Lembrem-se que esses princípios, como eu falei na aula passada, eles são para serem observados, porque eles atuam sobre os legisladores. No entanto, o legislador de projetos e de medidas provisórias consubstanciado no presidente da República fez um abalo sísmico em nosso direito do trabalho e jogou para fora tudo que é dignidade, tudo que é garantia do empregado, melhor dizendo, e ainda botou ali umas firulas para a gente ter que interpretar e descobrir que, apesar da aparência bonitinha, por dentro, essas firulas deles são absolutamente ordinárias. E aí, esses princípios que visam dar dignidade até, inclusive no momento dessa legislação, eles vão ser aplicados também no momento de interpretar. E interpretar qualquer um deles, ou interpretar com eles qualquer norma concreta, estou falando concreta porque eles são abstratos, qualquer norma concreta ao interpretar, eu estou realizando o direito do trabalho. Por isso é que nós, advogados, não somos apenas operadores do direito. Ao interpretar a norma, nós estamos sendo os estabelecedores do direito no caso concreto, como eu já falei para vocês numa aula bastante detalhada exatamente sobre isso. Mas, então, eles influenciam também a hermenêutica das normas e até dos fatos da relação jurídica. E, em terceiro lugar, ele vai influenciar também o judiciário quando o judiciário vem estabelecer as normas de acordo com o entendimento, com a hermenêutica que ele descobre lá dentro. Tem que seguir os mesmos princípios, então espera-se, pelo menos espera-se, que seja tudo na mesma linha, na linha protetiva do trabalhador. Mas não é, porque o homem muitas vezes é protetor, mas muitas vezes é carrasco, e muitas outras vezes é o verdugo, é aquele que tortura, bate, espanca, lesa, mente, deseduca.
enquanto está sendo educado pelas novas leis e pelas novas hermeneutas que puxam tudo para o lado do governo, dos empregadores, e com isto formam um sentimento, uma ideologia e até uma jurisprudência de expoliação do empregado e de animalização das duas partes. Porque tanto é animal o leão que abate e come as partes nobres do animal abatido, quanto é animal a hiena, que vai lá depois do leão para comer as carniças e as partes não tão nobres, o que na culinária humana eles chamam de miúdos. Procurem ver o que é. Eu, como vim de uma região de fazendas, agropastoril, vi muito isso. Mas então, continuando, então essas regras se influenciam nos princípios. E aí, eu acabei de falar aqui uma nomenclatura muito importante para nós. Eu falei, lá atrás, quando estávamos estudando as fontes do direito do trabalho, eu falei que a fonte é o transporte da norma. Norma é chique. Norma é igual a família real. Quando ela veio para o Brasil, ela não anda a pé no meio da lama, que no Rio de Janeiro naquela época não tinha asfalto, né? Ela anda, é de liteira, é de carruagem. Então, aquele que a transporta é norma. Só que essa norma pode transportar de duas maneiras. Ou através de um ditame preciso, determinativo, impositivo, e falando sobre um ato concreto, determinando para aplicação em um ato concreto. Nesse caso, isso se chama regra. É o primeiro tipo de norma. Norma, regra. É aquela que expõe uma conduta a ser obrigatoriamente seguida pela parte. Lembram-se, quando eu falei que a conduta tem três partes, uma enfiada lá nos fundos, nos porões ou nos sótãos da nossa estrutura psíquica, que é o fundamento das nossas conveniências. Lá está o ideológico, lá está o político, lá está a convicção econômica. Não é economia realizada, mas convicção econômica. Lá estão nossos preconceitos, nossos medos, nossas ambições, nossos monstros psíquicos que não deixaram de existir porque nós deixamos de ser animais quadrúpedes e que estão lá dentro pululando para sair, e que nessa sociedade atual parece que rebentamos as rédeas e a monstruosidade está toda pulando fora, ou melhor, pulando dentro. Mas aí, isso tudo está lá, nesse aparelho psíquico infraestrutural. De lá eu tiro desconfortos, necessidades, ambições, busca de satisfação, e jogo no meu consciente. Sai do inconsciente e jogo no consciente. Então, aquela primeira fase é a insatisfação. Podemos, para dar um nome mais bonito dela, é a nossa inadequação ao mundo, que várias correntes filosóficas, como o existencialismo, estudam a fundo e não chegam a solução nenhuma, exatamente porque não tem solução. Aquilo ali é a essência do ser humano, tanto santa quanto perversa, tanto angelical quanto demoníaca. É o nosso inconsciente. Aí vem para o consciente como um desconforto, como uma ambição de conseguir alguma coisa, como um desejo, como uma vontade, como algo que me deixa incomodado, que não me deixa sentar e ficar tranquilo.
isso no consciente. Então, isso aí vai fazer parte da nossa atitude perante o mundo. É como que nós estamos encarando o mundo. Eu vou encarar o pobre porque quero ajudá-lo, eu vou encarar meus filhos com muito amor porque eu quero vê-los crescer, desde que não fiquem maiores que eu, que aí há competição também entre o pai e o filho, aí há complexo de Elétrica, complexo de Electra, com complexo de Édipo, aquela turma lá do Olimpo e tal. Mas eu, então, passei a ter a minha atitude voltada para o mundo, dentro do meu consciente. Aí essa atitude voltada para o mundo vai já na parte executória do meu psiquismo, vai formar para mim um interesse determinado. Vai formar para mim um impulso para ir lá obter a coisa. Aquela coisa que deve satisfazer meu desconforto anterior ao interesse. Aí eu estou na esfera do comportamento. É onde eu me porto no meio dos outros, comportamento. Eu me porto no meio dos outros para ir batalhar pelo meu interesse. Para ir pedir, para ir produzir, para ir comprar, para ir roubar, para ir ganhar, enfim, para que eu possa me assenhorear da utilidade que despertou esse meu interesse. Isto é o comportamento. Então, a conduta tem esses três aspectos. A do inconsciente, que me inferniza, que me faz ficar desinquieto, com a vontade insatisfeita. Depois, a atitude que modela o meu comportamento para definir o que é que pode ser trabalhado para combater aquela minha insatisfação. E aí, a materialização do interesse na utilidade de uma coisa determinada. E conseguimos nos entender com os outros, até para resolver reciprocamente nossos interesses, para realizar reciprocamente nossos interesses, quando nós moderamos a nossa conduta, sem querer assaltar o que é dele, mas querer fazer uma troca, uma compensação, um equilíbrio. Aí nós passamos a ter o direito dentro de uma esfera negocial e dentro da esfera negocial o direito contratual, que é exatamente a harmonização desses interesses contrapostos. Juntou o interesse contraposto, o trem não está batendo, vem o meu contrato, ou vem o judiciário, o Estado, e faz uma norma. Essa norma é que vai regir obrigatoriamente, sob pena de alguma punição, a minha conduta e a do outro, dentro do nosso relacionamento recíproco para realizar inversamente os nossos interesses. Então, com essa explicação, fica um mistério em nossa cabeça. Os comportamentos vêm daquelas origens imemoriais que estão lá no nosso inconsciente, junto com os monstros. Tem também a maturidade, a humanidade, a compaixão, compássio, sofrer junto com o outro, sentir o que o outro sente. É isso que significa compaixão. E está tudo lá no nosso inconsciente, misturado com aquela salada de impropriedades que nós fomos jogando lá para dentro, como se fosse a caixa de lixo. E então nós tiramos aqueles bons sentimentos. Bons que eu estou falando não é porque é bonzinha a caridade só, não. É isto, mas muito mais do que isso. Bons porque ajudam a harmonizar a vida social em sua vivência comum. E aí, dali saem essas ajudas
para a harmonização da sociedade, que são os princípios do direito. Então, norma tanto pode ser princípio, quanto pode ser... Não, desculpe. Norma tanto pode ser, vamos repetir, ser princípio, como nós vimos, quanto a regra. A regra é a norma legislada. O princípio é a norma abstraída. Aí vem uma coisa esquisita. O princípio eu abstraio a partir do próprio ordenamento jurídico e das minhas atitudes, convicções, formação, ideologia, aquele troço todo que eu falei que está lá no nosso inconsciente. Parte no nosso consciente. Aí, como é que eu vou ter um princípio que vem de lá, se ele é abstraído das normas, das regras que estão lá na frente desse processo formador? Acontece que o direito ele é cíclico. Não só no sentido de ele evoluir, que deveria evoluir muito mais do que evolui hoje, ele não pode ser um esfinge, um objeto que, não obstante morto, nos atazana e nos mata, como a esfinge, decifra-me ou te devoro, decifra-me ou devoro-te, para ficar mais chique. O direito não é por esse lado, não, mas ele é também dinâmico, deveria ser mais dinâmico, no sentido de ir incorporando tanto as ameaças de novos conflitos, para ele ir lá e os brilhos civilizatórios do ser humano, para ele ir lá e expandir essa luminosidade. Então, como é que eu faço? Eu tiro o princípio da situação do direito atual, mas o modelo e modulo com aqueles aspectos da própria formação da humanidade que me formaram também. Então, por isso é que eu tenho o princípio onipresente, tanto antes, quanto durante, quanto depois da regra que ele vai ensinar como é que deve ser feita, como é que deve ser aplicada. E, então, esses dois se situam dentro da chave da norma. E eles é que perfeccionam, eles é que estruturam o nosso ordenamento jurídico. É claro que nesse estruturam que eu estou falando, eu não estou falando da hierarquia, porque a hierarquia nós já estudamos, ela depende das autoridades prolatoras das normas. Por quê? Porque aquela autoridade é muito importante para o direito? Não. Autoridade nenhuma é importante para o direito. Autoridade para o direito é um mero leva e traz de recados. É um mero ghostwriter. Você sabe o que é isso? Ghostwriter, escritor fantasma, é aquele que escreve os textos de encomenda dos grandes políticos. Hoje, o presidente da República não tem mais ghostwriter. Ele tem o escritório do ódio, produtor de fake news. Eu falei isso? Não, eu não vi, não posso falar. Mas eu ouvi e estou retransmitindo aquilo que até a justiça já está falando como suspeita de que ocorra lá dentro dos processos judiciais. Então, esse ghostwriter é que faz o texto e põe na boca do outro, do que vai fazer o discurso, vai ser homenageado como um grande orador, a pessoa de grandes ideias, grandiloquentes, riquíssimas. Ele está fazendo o discurso que o outro recomendou, ou escrito, ou decorado, ou no teleprompter. E pronto. Vocês acham que toda aquela cultura, todo aquele daquela desenvoltura para falar que os locutores, os âncoras dos programas
de comentário, de noticiário, de entrevista da televisão, tem aquela cultura toda, se for preciso falar até em sânscrito, ó, e se for preciso, eles falam até em língua de marciano, sem saber, porque vai estar escrito lá. Assim, aqui vocês aí vendo através da câmera, por trás da câmera tem essa luz que está me iluminando, e lá junto da luz eles põem o teleprompter, que vai passando direitinho, devagarinho, assim, as coisas que eles têm que ler. Como está lá atrás, parece que a pessoa está olhando para vocês, para quem está na frente da televisão. Nossa, mas aquele cara é bom de serviço. Ele não lê nada, ele fica olhando para a gente o tempo todo. É porque logo por cima aqui está o teleprompter. Pois bem, no nosso caso, substituíram os ghostwriters pelos teleprompters e principalmente pelo, se é que existe, o gabinete do ódio, autor emérito de fake news, que numa tradução assim, comezinha, significa notícias mentirosas. Por que ele não fala logo que essa porcaria é mentira? Não, tem que botar em inglês para ficar ao mesmo tempo chique e ao mesmo escondido de que é mentira. Só mesmo um povo muito inconsciente para acreditar nisso. No que não somos os únicos na história, até os... como é que chama aqueles publicitários que cuidam das campanhas eleitorais? O do Bolsonaro foi, e parece que será de novo, o mesmo do Trump. Mesma linha, mesmas fake news, mesma violência forjada na sua educação raivosa. Então, já está explicado que tem uma fonte, carrega a norma. A norma abre uma chave que tem do lado de cá princípios e do lado de cá regras. Eu acabei de explicar os princípios. Vamos fazer uma lista dos principais princípios. Como o processo de chegar nesses princípios é um processo de abstração, adequação aos comandos do meu psiquismo e da minha sociedade, para depois expelir na minha conduta, ele não tem um dizer determinado, uma expressão rígida e fixa, como tem a maioria das regras, das normas tipo regra. Por quê? A norma tipo regra é feita por um tribunal, por um órgão do legislativo, pelo presidente da República, pelo tribunal tal assim. Então, elas são feitas já com aquele dizer determinado e determinante. Então, eu estou explicando as regras. Elas têm uma aparência e um efeito, porque a aparência também é formalmente rígida e com um efeito determinado e determinante. Mesmo assim, na fase da hermenêutica, dependendo da ideologia, da versão econômica que a pessoa usa, ela poderá chegar a diferentes resultados, a diferentes obras interpretativas. Para evitar isso, os tribunais usam a jurisprudência, as súmulas vinculantes, os recursos repetitivos, as decisões dos recursos repetitivos, que eles vão lá, resolvem um, falam, aplica isso aqui em todos os outros. Ganha tempo e ganha a firmeza, a
intangibilidade da fonte que levou à decisão. Que aí eu estaria aplicando apenas uma interpretação dessa fonte. Interpretação única vai deixar de produzir confusão na sociedade em que a gente vai aplicar aquele direito. O que é essa remota sociedade que a gente vai aplicar aquele direito? Sou eu, cada um de vocês e mais cada um dos outros que estão em volta de nós, formando a sociedade. Lembrem-se daquelas 3 esferas que formam no meio um trevo de 3 folhas, naturalmente, e que presumem as pessoas formadoras da sociedade em contatos benfazejos, em contatos produtivos, em contatos realizadores, mas também em contatos prejudiciais umas para as outras, ou de disputa, que estão na zona de litigiosidade ou de conflitualidade. Porque litígio é o conflito que foi para a justiça, que foi para o judiciário. Continuando, já próximo do final, encerramos essa exposição dicotômica das normas entre princípios e regras. Agora, vamos ver princípios. Já falei muito sobre eles, sem mostrar sequer um. Primeiro deles, no direito, princípios do direito do trabalho. Porque se vocês pegarem o artigo 8º da CLT, vocês vão ver que eles mandam aplicar as normas, os princípios do direito ao trabalho, os princípios do direito em geral, as normas de outros ramos do direito, e algumas coisas que não são nem principiológicas, que alguns autores dizem que a CLT está errada, porque naquela época o estudo da teoria geral do direito, ou o estudo da chamada enciclopédia jurídica, ainda não tinha desenvolvido tanto quanto hoje. 80 anos depois daquilo. Esses 80 anos é que teria desenvolvido esses aspectos que eu vou falar agora, que são os seguintes. O princípio, ele é uma das inspirações junto com a maioria daquelas coisas que estão no artigo 8º. Só que tem algumas no artigo 8º, as últimas, a jurisprudência, o julgado em outra especialização jurídica e tal, que não são princípios, que são precedentes. Aí nós vamos nos aproximar do direito americano. Não só do direito do trabalho, mas do direito americano em geral, que eles, ao invés de ter esses calhamaços, igual eu mostro para vocês aqui, a CLT, o livro da professora Alice, o livro da Constituição, o livro ali que está o outro ali do lado da professora Vólia Bonfim, a coleção do Direito Civil que está aqui no canto. Não. Isto não é o móvel do direito americano. O móvel dele é o precedente. Quer dizer, cedente antes, que foi cedido, que foi entregue a nós antes, por outras decisões do judiciário. O precedente é o que retrata a comunidade jurídica antiga e que vai, então, determinar a nova o objeto que será entregue para condicionar as condutas. Então, vejam que só de ir lá atrás buscar, o direito americano já é mais conservador do que o nosso. Ou, pelo menos, deveria ser, porque o nosso, comandado por essa turma que hoje comanda o direito, em qualquer dos poderes ou dos não poderes da República, entre os não poderes eu ponho o Ministério Público, eu ponho os banqueiros, eu ponho os industriais, eu ponho o agronegócio. Agora, por exemplo, saiu hoje a notícia de que o Sérgio Reis, o sublime cantor da alma nacional e salvador da pátria para expulsar esse bando de mafiosos do Supremo, ele
desmatou, ele violou terras, grilou terras, ele tem fazendas desse jeito, ele e mais entraram em áreas indígenas, em comunidades indígenas e fizeram terrorismo contra os índios para explorarem as áreas indígenas. Então, o Santinho, aqui para fora, para aparecer na televisão, para tentar salvar o outro Santinho amigo dele, que é o Bolsonaro, é aquele que, com a outra mão, subrepticiamente, está tirando de nossa bolsa, de nosso bolso e de nossas terras a verdadeira essência do Brasil. Mas não é disso que a gente está falando, né, gente? Então, esqueça, fecha parênteses, vamos continuar aqui. O primeiro princípio do direito do trabalho veio, e nisso é que se torna importante esse xingatório que eu apronto aqui contra determinadas classes sociais, porque o direito do trabalho, vocês já sabem, nasceu desigual. Nasceu com os poderosos, os ricos, os armados, os donos, os capitalistas, já que estávamos implantando o capitalismo, nasceu com eles explorando, retirando dos trabalhadores tudo que eles tinham conseguido nos 1000 anos de feudalismo e nos 300 anos de mercantilismo. Depois disso, então, expoliando os indivíduos que passaram de servos de gleba, de companheiros das corporações de ofício, de auxiliares de mercancia para empregados. Antes passaram pela fase de escravos também, mas isso é outro caminho também tortuoso para levar no mesmo final. Os empregados, então, surgiram como classe social, como categoria sociológica, eles surgiram para serem explorados pelos donos do capital, pelos auferidores da riqueza, pelos viventes de renda ou rentistas. Então, o entrechoque dos dois fazia com que esses ficassem mais ricos, porque os empregados aportavam a sua força de trabalho nos bens que eram de propriedade dos de cá. A propriedade, bem o John Locke, é algo muito interessante. Eu me negava a ler John Locke quando eu era estudante, mesmo antes do curso de Direito, quando eu estava no antigo científico, hoje segundo grau, me negava a ler John Locke, que me dava até engulos. Gente, como é que esse cara propõe uma filosofia como a mais avançada da época, que combate Descartes, que combate Santo Tomás, Santo Agostinho, Aristóteles e tal, com base na propriedade. É um naco de terra, é uma máquina, é um galpão de empresa que rege o mundo e que tem que criar um Estado para consolidar e garantir essas coisas, porque bem nada mais é do que uma coisa a ser explorada. Tem que conservar essas coisas na mão daqueles que são os auferidores de tudo, de todas as benesses sociais. O cara vem fazer uma filosofia dessa enquanto os outros lá do outro lado do mar estão morrendo, pregando a liberté, igualité, fraternité. Não tem mais absurdo. Mas hoje, por razões de moderação de uma certa idade e também pela necessidade de conhecer os conhecimentos que a minha humanidade, que só tem um, que a minha humanidade produz e carece, eu preciso de estudar isso.
E é um absurdo. Aí eu vejo realmente que é um absurdo, que eu desço nos detalhes e vou vendo que cada peça daquele negócio se desmonta através de uma pequena destarrachada, como se fosse um relógio desse aqui. Destarrachou, solta tudo. É a filosofia de John Locke para o período capitalista em que nós ainda estamos vivendo. Só que de lá depois passou por Adam Smith, passou pelos grandes banqueiros, chegou nos novos economistas, Ludwig von Mises, Milton Friedman, e foi ficando cada vez mais financista e mais expoliativa. Hoje, não é todo mundo que tem uma fábrica que tem poder, não. Todo mundo que tem poder é todo mundo que tem dinheiro, que tem um banco, que tem um tamborete que seja, para manusear, não com o dinheiro próprio, mas com o dinheiro alheio. Então, se, como disse um daqueles santos teólogos, lá os doutores da igreja, eu já falei isso para vocês, não sei se é Santo Alberto Magno, é um deles lá, toda propriedade é uma forma de roubo. A propriedade que não tem objeto, mas que dá riqueza e poder, como a financeira, é mais ainda uma forma de roubo. E olha aqui, se ele fala furto, hoje é roubo, porque hoje implica na prática de uma violência. Pois bem, então, por causa disto, surgiu aquele direito do trabalho todo capenga, com o Estado que não podia legislar no âmbito privado, legislando a si mesmo, com as classes patrimoniais discordando, cobrando e fazendo, gerando dificuldades para impedir isso, mas eles mesmos pediam que o Estado fizesse alguma coisa, porque já não aguentavam aquela balbúrdia que virou o universo humano. Então o Estado começou a fazer normas trabalhistas, e aí os grandes intérpretes do direito, voltados para o passado, igual aquele caso dos precedentes americanos que eu falei, voltados para o que já foi, falando latim, falando grego, às vezes. Para isso não, para isso precisa do pessoal ser um pouquinho mais culto, e esse povo não tem cultura. Se tivesse, eles saberiam o que é ser humano. Saberiam que ser humano não é uma máquina, igual eles pensam. Saberiam que ser humano não é um boi de carro, um boi carreiro. Mas, então, não vamos falar que eles têm cultura, nem que falaram no grego. Eles copiavam. Copiavam o que os romanos falavam dos gregos. Os romanos estavam ali pertinho, mesmo sendo ignorantes, se fosse, eu não sei. Não estava lá para ver. Estava pertinho dos gregos, aprenderam alguma coisa. Ouviram alguma coisa, sem aprender. Mas então, eles, de acordo com aquele direito fúnebre deles, eles falavam que aquilo ali era um absurdo, que o direito não podia entrar na esfera privada, que ele estava invadindo a liberdade que foi garantida e ganha com todos os esforços, as mortes e tal, das revoluções burguesas, a Revolução Francesa, que era política, a Revolução Inglesa, que era industrial, a Revolução Industrial. E mentira, quem morreu, quem padeceu, quem sofreu, quem passou fome nessas duas revoluções, não foram aqueles ricos que saíram dos palácios e foram morar nas mansões e nas vivendas. Não. Quem sofreu, morreu, se aleijou, como quem sofre, morre e se aleija no trabalho, é o operário. Então, os operários é que receberam a carga negativa dessa nova forma de mundo. Hoje nós estamos começando uma outra forma de mundo, que é a da telemática, da energia nuclear, da informática, a da instantaneidade. O homem inventou a luz, depois copiou a luz. Não pode ter nada para depois. Se eu ligar um interruptor aqui
e tiver fio suficiente, lá na Lua a lâmpada acende quase que imediatamente, de tão grande que é a velocidade da luz. Nós, ao inventar a luz, inventar a informática, inventar a eletroeletrônica e tal, nós estamos trazendo para a nossa vida o caminhar em anos-luz. Só que nós não temos longevidade suficiente para chegar nem na próxima estrela, na que estiver mais perto da gente, Alfa Centauri, se não me engano. Não temos. Então, nós estamos destruindo as nossas vidas com este simulacro que nós queremos ser de um mundo eletroeletrônico. Nós não damos conta de acompanhar um mero celular. Alguém, dentro da esfera da normalidade, da pessoa que tem outras coisas para fazer, que estuda, que come, que trabalha, que vai ao banheiro, que tem que dormir de vez em quando, alguém desse jeito já conseguiu usufruir bem e integralmente de todas as funções que um celular sofisticado tem, nos oferece. Eu duvido. Mas então, contra aqueles puristas do direito capitalista, do direito romano e tal, que achavam que nesses campos do direito o Estado não entra, o Estado entrou. Você viu que estava igual o aeroporto do Afeganistão, se bem que os Estados Unidos são mestres para fazer aquilo. Acho que eu falei isso na hora passada. Ele já fez no Vietnã, ele já fez no Afeganistão as 2 vezes que o Talibã tomou o poder de lá. Ele já fez nos países da Primavera Árabe, ele já fez no Iraque. Então, ele sai correndo, porque perdeu a guerra. Mas porque aí sabe que vira uma confusão lá, depois ele volta como o benfazejo restaurador da paz. Então, aqui nós estávamos na mesma coisa. Só que o que aconteceu foi o contrário. Em vez deles engolirem esses miseráveis, esses pobres, esses explorados, os miseráveis, os pobres e explorados falaram: ou vocês botam esse Estado para resolver o problema da gente, ou nós acabamos com essa festa. Aí eles tiveram um pouco de medo e moderaram a festa deles. Criaram o direito do trabalho e fizeram o que eles, e deixaram, aceitaram, se submeteram a fazer o que eles abominavam, que é o Estado entrar na esfera privada. Então, os ramos do direito privado, o direito do trabalho é direito privado, que ele nasce das relações de indivíduos, das relações de empresas, que são do campo do direito privado, que são do campo da sociedade, não do Estado. Então, eles se submeteram a que o Estado fizesse intervenções na esfera privada. Mas, como dizia o professor Washington Albino, um baluarte aqui da casa, eles, até no nome, eles mostram a rejeição pelo Estado entrar no direito e resolver, e tentar resolver a situação dos trabalhadores. Eles falam que o Estado faz intervenção no mundo privado. Agora, intervenção, procure no dicionário, no Wise, no Aurélio, no Google aqui. Intervenção é sinônimo de intrometimento, de intromissão. Então, o Estado é o intrometido que entrou no direito privado. Dentro do campo do direito privado, ele é o intrometido. Ele é o invasor da esfera alheia. Eu quis falar. Direito do trabalho, então deu uma banana para eles e falou: olha, pensem o que quiserem. Esse direito é necessário para produzir empregados que sejam explorados por vocês. Nós estamos só tentando diminuir a exploração para ela poder se prolongar no tempo. Em vez do empregado ficar aleijado aos 32, ou morto aos 37,
o mentecapto aos 42, nós vamos segurar um pouquinho para ele poder ser útil na exploração que vocês dão, que vocês fazem, até os 50 anos. Hoje nem isso mais é necessário, porque implantaram como outra forma de defesa de exploração a alta rotatividade da mão de obra. Então não tem promoção, não tem aumento de salário, não tem reajustamento, não tem... Não, vai sempre pôr um empregado novo. E até uma usina atômica, que é o bicho mais perigoso que existe na atualidade, pode ser manobrada por uma meia dúzia de analfabetos, porque ela está toda automatizada, tem lá só os botãozinhos, cada um dá uma cor, não precisa nem dele ler, que está escrito start, não sei o quê, não sei o quê. Não, ó, para ligar se aperta o vermelho, para funcionar se aperta, para esfriar se aperta o azul, para funcionar nesse modo você aperta o verde, depois para desligar de novo você volta a apertar o vermelho. Pronto. O analfabeto vai pelas cores e aquilo ali funciona com a beleza. Talvez até seja melhor ele, porque o outro ia querer sofisticar e o treino não ia dar certo. Então, a rotatividade vem daí, da independência da experiência. A indústria atual não depende mais da experiência do indivíduo, igual a oficina lá da Idade Média, dependia do mestre de obra, do companheiro, do aprendiz e tal. Mas a tecnologia daquela época era para fazer o trabalho. A tecnologia atual é para dominar o trabalho. O homem já foi dominado, está querendo. Faça ele. Dá para ele só empreguinho de ignorância. E aí o direito do trabalho pode virar novamente direito privado. Mas enquanto não é, ele tem como principal princípio, eu já falei isso outra vez na aula de hoje, o princípio da proteção. O princípio de proteger a parte mais fraca na relação. Qualquer que seja a relação, a nossa aqui é a de emprego. Então, eles falam que é para proteger o empregado. Eu já falei para vocês, comparando tutela com proteção, e dizendo que tutela, obviamente, não existe, porque ela é para o incapaz. Mas aí vêm os autores e dão como justificativa da proteção essa barbaridade econômica que eu acabei de falar agora, quer dizer, os próprios autores trabalhistas capitalistas entendem que essa barbárie despejada em cima do empregado é compensada, é reequilibrada pelo princípio da proteção. Proteção, não precisa nem explicar o que é proteção. É proteção. É fazer com que a pessoa não sucumba aos riscos que existem na profissão dela. Sendo que os riscos da profissão do empregado são os seus empregadores. Aí é outro filósofo lá da época do Locke que falou: o homem é o lobo do homem. Foi o Hobbes. Então, o homem empregador é o lobo do homem empregado. O empregado é simplesmente o filé que ele vai devorar a cada dia. Então, a proteção é para isso. Aí eles vieram alegar que, por causa dessas diferenças econômicas, que se fazia também uma diferença jurídica para equilibrar com ela. O maior absurdo lógico que existe. O maior estelionato do direito, da filosofia, da psicologia, dos conhecimentos humanos e sociais. Por quê? Porque direito não equilibra a economia. Economia não desequilibra direito. Pelo contrário, é porque o poderoso lá na economia veio para o direito, é que o direito ficou desigual.
é porque o Estado interviu na vida desses poderosos, é que começou a recuperar um pouquinho do violentíssimo desequilíbrio que existe quando eu falo devo proteger a sociedade, como Locke falou. Não, eu devo proteger o indivíduo. Agora, aí vem um outro de outra época, que é bem posterior do Locke, e que não era um filósofo abrangente de toda a realidade, não era um filósofo integral, um filósofo sistêmico, um filósofo somático. Antes ele era um filósofo, um filósofo do direito, que era o Jhering, Rudolf von Jhering, falou, não, todo direito é proteção, não é só direito do trabalho. Quando o direito inventa uma figura que chama propriedade, domínio, ele está protegendo quem detém domínio e propriedade. Porque ele falando que a propriedade é inalienável, sem a vontade do dono, que a propriedade não pode ser invadida, que a propriedade não pode ser condicionada, que o Estado não pode entrar na propriedade, ele está protegendo um pedaço de terra. Ele está protegendo uma moradia. Ele está protegendo o carro que eu deixei parado na rua. Não. O direito, nesse caso, está protegendo o proprietário daquilo tudo. Porque o direito não trata de coisas, o direito trata de pessoas. Mesmo quando ele fala em empresas, nós temos duas soluções que ele mesmo nos disponibiliza para isso. Primeiro, toda empresa é criada por pessoas. Segundo, ele inventou para conviver conosco o fantasma que se chama pessoa jurídica. Toda empresa é pessoa jurídica. Então, quer dizer, para estender essa proteção aos outros, o direito personalizou essas coisas. E personalizou a propriedade para dizer que ela é a que manda o direito. Volto a falar no Sr. Locke. Pois bem, o princípio da proteção, então, é o princípio máter do direito. Eu devo legislar pensando em proteger o empregado. Eu devo interpretar as normas pensando em proteger o empregado. Eu devo acordar as normas no direito coletivo, no direito individual, no direito voluntário, no direito autônomo das partes, pensando em proteger o empregado. Eu devo julgar os casos pensando em proteger o empregado. E fazemos isso? Fazemos, sim. Mal e porcamente, mas a nossa sociedade faz isso. E no final ainda vem dizer que fez isso para aproximar esse empregado dos donos absolutos da riqueza social através da propriedade. Não tem razão de ser. E aí veio o nosso amigo, que eu acabei de falar nele, o filósofo, filósofo, que nos diz: todo direito concedido é uma forma de proteção de interesses. Aí eu volto lá no início do nosso curso. Os interesses é que clamam a existência do direito no mundo das coisas. Mas por quê? Porque esse interesse está assentado no psiquismo de quem quer se satisfazer. Então, aí o interesse é, quando protegido por um ordenamento, por uma estrutura do direito, ele é um direito. Então, o direito é o interesse juridicamente protegido. O direito material, o direito que eu tenho de receber os vencimentos por dar essas aulas aqui, o direito que vocês têm de, dependendo das notas que vocês tirarem aqui comigo, não sou eu que dou nota, vocês é que tiram,
dependendo dessas notas, de exigirem que a escola abra a porta do período seguinte para vocês, da disciplina que tem uma dependência dessa, um pré-requisito. E, então, tudo isto é interesse que nós temos e que são protegidos por uma norma jurídica. Daí, falar que o direito, juridicamente, quer dizer, por uma norma, por um comando jurídico protegido, é direito. E este princípio da proteção, então, tem um assento exclusivamente jurídico, como tudo no direito. O direito não é um Frankenstein feito de pedaços de várias coisas. Não, aqui é um pedaço de direito, aqui é um pedaço de economia, ali é um pedaço de consciência social, de lá é um pedaço de consciência religiosa. Não, o direito é feito de direitos. Nesse ponto, essa visão rançosa dos tradicionalistas está mais errada ainda do que a de Hans Kelsen, que dizia que direito é feito por direitos. E, então, esse princípio da proteção, ele busca equilibrar regras jurídicas. Mas é como se eu podasse a árvore lá em cima, na esperança das raízes dela deixarem de tirar água e seiva do subsolo. Para começo de conversa, eu já comparei a pirâmide das fontes do direito a uma árvore que deitasse raízes no solo para puxar a seiva da sociedade, para formar os preceitos que compõem o próprio direito. Então, não é esse negócio de, através da árvore, puxar a seiva lá da economia, lá da sociologia, lá da antropologia, não. O direito tem que ter a sua própria seiva, que é a sanidade moral da humanidade. Sem isto, todo direito que for feito será nova forma de exploração. E este princípio, então, da proteção, ele protege porque é direito, ele é direito porque protege, e ele se assenta dentro da esfera do direito. Ele protege o não direito, ele protege a exploração com outro direito. Mas como quem faz ele, quem é o juiz máximo dele, é esse da exploração, é esse da propriedade, todas as regras que forem feitas por aqui estarão sempre abaixo daquela que dá o poder, o ganho e a glória para o lá de cima, para a classe dominante. E aí o direito da propriedade, o direito da proteção, o princípio da proteção, fica ainda mais desmoralizado, porque ele não consegue resolver o problema da igualdade que eles dizem falsamente que é o objetivo do direito. Da igualdade, da pacificação. Aí cria-se subprincípio. Aliás, criam-se subprincípios, porque são mais de um. Tem o princípio da norma mais favorável, tem o princípio da situação mais benéfica, tem o princípio de que não pode piorar a situação do empregado, não pode legislar, não pode impérios em prejuízo do empregado. Eu não vou nem ficar explicando. Isso que vocês pegam o número, vocês sabem o que significa. Mas são os subprincípios da proteção que vieram como os braços do povo para ver se ela abrange um pouquinho mais do que a limitação com que ela foi criada. Porque ela é jurídica, ela não pode sair além do direito. E aí, esses braços dos povos não conseguiram pegar a situação para transformar os empregados em possíveis usufrutuários da riqueza humana. Eles continuaram a ser aqueles dominados em cuja dominação os poderosos já cuidam para não habilitá-los suficientemente, não dá uma educação
suficiente para ele, não dá condição de saúde, não dá condição de vida, não dá condição de alimentação, não levar para os palácios, para as festas, para as conferências que vão abrir um pouco a cabeça de muita gente. Então vocês veem intelectuais, vocês veem a classe média, vocês veem os professores universitários, tudo, com a cabeça aberta, achando que tem que fazer isso. Os operários propriamente ditos estão batendo palmas se nós formos presos, estão batendo palma para o governo, estão passeando de moto nesse país, rindo como se fossem hienas. Vocês conhecem a piada do Joãozinho com a hiena? Ah, não, estou começando a entrar para o lado do escabroso. Vamos terminar a aula, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem bem.